nosso grupo, né, como todos já sabem, a Amanda, eu, a Kathleen, a Lígia e o Mauro. O nosso terminal a gente chamou de Terminal Arvoredo, muito por conta do conceito que a gente vai desenvolver o porquê desse conceito, nós chegamos até lá. As análises do terreno são as de sempre, né? Na Avenida Nicomedes, com a Ana Carolina, área de 43 mil metros quadrados e a área construída de 9.017 aproximadamente. O tipográfico é um estudo do entorno que nós fizemos, que eu acho bastante importante ressaltar, que foi o que deu o ponto inicial para a escolha do nosso conceito. A gente observou que tem poucas edificações ao redor e a maioria das edificações são residenciais. Aliás, né, a maioria absoluta. Então, a gente precisava de um espaço que atendesse essas pessoas, tanto comercialmente falando, como um espaço de lazer também, uma paisagem agradável, porque o que não é construído são apenas lotes vagos, não tem mesmo uma área de lazer ou alguma coisa assim. Professora, como nós já havíamos falado para a senhora, a intenção do nosso projeto foi levar para aquela região um local, um espaço que, além de ter uma questão funcional, que é o embarque e desembarque de passageiros e também uma área comercial, servisse também como um espaço para um respiro, um momento de refresco para aquelas pessoas que estão em trânsito. Por isso que o nosso conceito é um parque urbano. O terminal serviria também como espaço arborizado, com estrutura para descanso, com espaço para caminhada interna e que futuramente seria, obviamente, utilizado como expansão, mas que teria também essa questão funcional de servir como um respiro para a população que utiliza. Aí, dessa maneira, nós utilizamos como partido estruturas de metal e fizemos também utilização de estruturas que remetem literalmente a uma praça, por exemplo, os bancos, chafariz e todas aquelas outras estruturas que podem servir como ambientação para esse espaço que precisa remeter a uma área de descanso, um parque, uma praça. Esse é o nosso estudo de manchas e fluxograma. A gente deixou bem definido a área que os ônibus irão utilizar e a área comercial. Aqui no campo a gente tem uma área para estacionamento de veículos leves, aqui em cima estacionamento dos ônibus, juntamente com o apoio aos motoristas, né? Em vermelho aqui a entrada de ônibus, em verde a saída dos ônibus e em azul o fluxo dos usuários. Aqui a gente optou por colocar nesse corredor aqui a bilheteria e o achados e perdidos, porque é a principal entrada. E as catracas ficaram aqui ao fundo, mas é um caminho bastante permeável, um fluxo tranquilo para que os usuários possam chegar a esse caminho. Aqui a planta baixa é só uma base para a gente mostrar mais os detalhes. Essa parte superior aqui a gente tem as lanchonetes, a praça de alimentação, as lojas e aqui esse corredor, essa entrada principal com a bilheteria e os achados e perdidos, informações e também logo aqui atrás um guarda-volumes. Aqui a gente tem na praça de alimentação umas saídas que levam até as catracas. E do lado exterior aqui a gente tem um salão de espera também com mesas, com bancos. Esse salão é a passagem também para as plataformas e as pessoas aqui também podem ser atendidas pelas lanchonetes. Essa aqui é a parte mais inferior, a gente tem outra entrada aqui também. Essa entrada aqui é pela Nicomedes. Essa outra aqui que eu citei antes, tá aqui em cima, é pela Ana Carolina Machado. A gente tem esses corredores com do lado esquerdo mais lojas e do lado direito a área administrativa. E aqui os banheiros, tanto para o lado interno quanto para o lado externo. As plataformas são 2 plataformas, não tem muito o que falar delas, né? A gente colocou entre elas um canteiro central, com cobertura para tampar os ônibus de ambos os lados das 2 plataformas, uma faixa elevada para acesso delas pelos pedestres.
E aqui é a área de descanso dos motoristas, que fica perto do estacionamento dos ônibus. E a gente tem basicamente um edifício simples, com copa e cozinha e sala de descanso para os motoristas, banheiros e um quarto também para descanso, né? Os cortes, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas a gente teve que dividir esse corte porque estava muito grande e não ia dar para enxergar nada. Esse corte aqui é o que pega, é o corte longitudinal, isso. Então, a gente tem aqui a entrada, essa aqui é uma rampa que ele cortou, a bilheteria e o achados e perdidos aqui, a circulação, os banheiros. Aqui é aquele salão de espera, as plataformas. E o corte transversal que a gente tem também para o lado dos escritórios aqui. Escritórios, enfermaria, posto policial, os banheiros e as lanchonetes. A gente optou também para dividir um pouco esse espaço mais público com o espaço das plataformas, uma parede verde, que é essa aqui, que fica também concluindo o espaço das catracas, né? E as fachadas. A gente utilizou basicamente vidro, o metal que é usado, o aço que é utilizado na cobertura, e madeira, que é para compor esse espaço que era a nossa intenção, né? A praça, eu acabei esquecendo de falar dela no começo, na planta baixa. Ela fica aqui, esse espaço aqui que a gente deixou exclusivo para essa praça, esse parque urbano, né? E aqui do outro lado também já com acesso às plataformas, mas também há continuidade desse espaço. E os acessos são esses aqui dos pedestres, esse aqui pela Nicomedes e esse aqui. Então, essa é a fachada da Nicomedes e essa é a fachada da Ana Carolina Machado. E são essas as imagens que a gente tem, a entrada, basicamente, né? Como já acabei de falar, essa fachada para a Nicomedes e a fachada para a Ana Carolina Machado. Aqui são as vitrines das lojas que estão viradas para essa rua, que é onde principalmente vão vir os usuários, né, que é de frente para um edifício residencial. Essa parte mais posterior, com aqui no canto a área de espera para embarque. Uma imagem de um corredor interno. Ali ao fundo é a praça de alimentação. A gente colocou essas placas indicativas, né, onde estão as plataformas, os banheiros, as bilheterias, porque para quem entrar pela entrada que não é esse corredor onde já estão as bilheterias e as informações. Mais uma da área da praça de alimentação, com as lanchonetes aqui ao fundo. Aqui a gente tem o corredor com a bilheteria e o achados e perdidos. Aqui ao fundo o guarda-volumes. E são essas as imagens externas. Aqui a área de espera, as plataformas. Lá ao fundo dessa imagem é o edifício de apoio aos motoristas. Essa aqui é a entrada dos ônibus, ali ao lado a saída. E o nosso espaço, né, especial que a gente tentou planejar para que as pessoas pudessem ter realmente uma área de descanso, uma área de contemplação, de conexão com a natureza mesmo, como se fosse um parque servindo ao público. A gente colocou inclusive quiosques para dar esse aspecto, para contribuir, né, para conformar esse espaço. Aqui ao fundo estão as catracas. E mais uma vez o espaço depois que já passaram as catracas, esse aqui. Eu acho importante a gente falar que a gente tentou passar o máximo do nosso conceito dentro do edifício em si. Volta um pouco as imagens, amiga, aquelas imagens da plataforma. Essa tá ótima, isso. A gente fez esse espaço específico para a praça, que seria em si o nosso conceito, com toda uma arborização maior, um tipo de vegetação mais
mais perceptível, mas a gente também tentou colocar alguns pontos desse conceito dentro do nosso projeto. Então, a gente tem vários canteiros, tanto dentro da edificação, né, essa primeira imagem é dentro da praça de alimentação, quanto na área das plataformas. Então, a gente tem um canteiro central entre as plataformas e a gente também tem canteiros individuais nas plataformas. Os bancos, tanto nas plataformas quanto na área de alimentação, também são bancos de praça, aqueles bancos típicos de madeira. Os postes também, a gente tentou fazer aqueles postes bem retrô, que eram utilizados em praça antigamente. Então, a gente tentou pegar essas coisas pequenas, esses detalhes pequenos, para que o conceito em si estivesse dentro do edifício, não somente naquela área que já foi projetada pensando nisso, na área da praça. Exatamente.